Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês, gente? Olha, hoje nós vamos para mais um conteúdo da nossa bimestralidade, do nosso currículo e preciso um pouco da atenção de vocês, tá, gente? Olha, hoje nós vamos ver sobre crase, tá? O que é a crase, gente? Quando é que você... O que você entende por crase? Crase é aquele acento no azinho que aparece o som que fala-se assim, acraseado. É um A mais forte, é a fusão de dois As, entenderam? Então, crase significa fusão. É a fusão de duas vogais idênticas. Que vogais são essas? O A mais A, tá bom? Depois, quando é que a crase ocorre? Nós vamos ver algumas regras a respeito do uso da crase, tá bom? Eu estou meio descabelada, gente, mas vai dando um desconto aí para a professora de vocês, porque afinal de contas não tá sendo fácil para ninguém, né? Olha, a crase ocorre quando a preposição a, exigida pela regência de um verbo ou um nome, se funde com o artigo feminino a, ou pronome de tratamento, aquele, aquela, aquilo, também pode ser utilizada a crase nesses pronomes aí, tá? Olha, representamos a crase empregando o acento grave a. Aí vem o uso da crase aí, ó, presta atenção. A crase é simplesmente de dois As a união. Um A que é o artigo, mais um A que é a preposição. Ó, Rosenval não foi à missa, mas foi à reunião. Esses são exemplos do uso de crase, certo? Agora, quando é que não se usa crase? Gente, quando nós não devemos utilizar a crase? Quando ela vier antes de palavra no masculino, tá bom? Depois, Rogério veio a cavalo. Rogério veio a cavalo, também não tem. Chegou a pé, Janaína, também não. Quando é que é a regra geral para o uso de crase? Quando o A vier antes da palavra feminina, tá bom? Gente, contudo, a nossa gramática, ela tem algumas exceções, certo? E essas exceções são as que nós vamos estudar agora. Por exemplo, a crase com masculino, com palavra masculina, a crase se pode usar toda vez que ela, a crase, a moda de detonar. Olhem o exemplo. O cabelo a Ronaldinho. Todos gostam de cortar. Aí, nesse caso, nós temos o uso da crase, tá bom? Depois, nós temos aí, possessivo feminino. Sua, nossa, tua, minha. Faculta o uso da crase. Vou já à minha casinha. Obedeça a sua mãe. Irei à tua festinha. Também pode existir crase com aquilo, aquele e aquela. Renata se referiu àquilo que disse Estela. Zefa gosta de assistir somente àquela novela. Então, nesses casos, tem crase, tá bom? Há muita gente que pensa que basta preposição para o A ser craseado. Lógico que não, tá, gente? Mas não é bem assim, não. Preposição mais artigo. Crase só nessa união. Nos exemplos a seguir, olha, temos a preposição a. Eu me refiro a Mateus, estou a trabalhar. Com artigo aqui não cabe. Portanto, crase não há. Então, não tem crase aí, tá bom?
Depois, o outro caso. A crase antes do verbo, não há como colocar. Verbo não aceita artigo. É por isso que não dá. Com dinheiro a receber, tenho contas a pagar. Aqui eu faço parênteses para uma observação, tá bom? Quando o verbo aceita artigo, já não é verbo. Já não é verbo mais não, passa a ser substantivo. O verbo é ilusão. Tá certo? Vamos continuar aqui então com as regrinhas da crase. Olha, a crase antes do verbo não há como colocar. O verbo não aceita artigo, então por isso não tem crase, tá bom? Olha aí, com dinheiro a receber, tenho contas a pagar. Em nenhum desses casos aí nós vamos usar a crase, porque tem o verbo, certo? Isso porque a palavra que do artigo vem à frente se torna substantivo, tá bom? Olha aí o exemplo, ó. O 3 é número de sorte, o belo é sempre atraente. Nesse caso aí, ó, o a, artigo da crase, estando no singular com a palavra no plural, não há como concordar, tá bom? Eu vou a lojas no centro, não há como crasear nesse caso aí também não. Quais são os casos em que ocorre a crase, então? Em locuções adverbiais e prepositivas formadas por substantivos femininos, tais como às vezes, às pressas, às claras, à toa, à vontade, à custa de, à esquerda, à direita, à tarde, às 2 horas. Nas expressões à medida que, à proporção que, quando estão subentendidas as expressões à moda de, maneira de, mesmo diante de palavras masculinas. Olha o exemplo que nós temos aí, ó. Cortei o cabelo a Ronaldinho. Feijoada à moda da casa. Antes de nomes de lugares determinados pelo artigo a. Exemplo. Vou à Inglaterra. Vou a Paraíba. Vou a Minas Gerais. Vou a São Paulo. Nesses 2 últimos casos aí, não tem a crase, por quê? Porque não é determinado pelo artigo a, tá bom? Pessoal, qual é a regra então? Qual é a regra então que nós temos para o uso das crases? A regrinha, na dúvida, para saber se ocorre ou não crase diante de determinada palavra, proceda assim, ó. Verifique se a palavra admite o artigo a. Aí você vai colocar depois de um verbo que exige uma preposição diferente de a. Olha o exemplo. Voltei da feira mais cedo. Vou à feira mais cedo. Tá vendo? Guilherme, cala a boca! Você vai substituir também a palavra feminina por uma masculina. E aí você vai observar se ocorre a combinação. Olha aí. O governo dará incentivo ao comércio. O governo dará incentivo à agricultura. Quais são os casos em que não ocorre crase? Primeiro caso, antes de palavras masculinas, não ocorre. Gostava de andar a cavalo, ela vai de carro, eu vou a pé. Não ocorre crase antes do verbo. Estou disposto a colaborar, estamos acostumados a esperar. E não ocorre crase antes de palavras no plural, tá bom? Aí nós temos algumas atividades aí, só que devido estar muito pequenininha as falas nos quadrinhos, eu acho melhor a gente não entrar nesses detalhes, porque senão vai confundir a cabeça de vocês. Agora nós vamos passar para a regência verbal e regência nominal.
O que é isso? Gente, na sintaxe de regência, a sintaxe estuda as relações entre um nome ou um verbo e seus complementos. Há dois tipos de regência, certo? A regência nominal estuda as relações em que substantivos, adjetivos e advérbios exigem complemento para completar-lhes o sentido. Geralmente, essa relação entre o nome e seus complementos é estabelecida pela presença de preposição. E nós temos também a regência verbal, é o modo pelo qual o verbo se relaciona com seus complementos. Nós temos também a regência nominal. Na língua portuguesa, há nomes que, ao serem empregados na frase, exigem a presença de outros termos. Aí tem, cuidado com o que você fala na internet. Você é responsável pelo que diz onde quer que esteja. Aí, nesse caso, a palavra cuidado exigiu a presença de um complemento com o que você fala na internet. Depois, nós temos exemplos da regência nominal. Olha os exemplos aí, Acessível, adequado, insensível, obediente a. Esse agasalho é adequado ao clima da região. Os alunos não são obedientes ao professor. A professora parece insensível às queixas dos alunos. O presidente não é acessível aos funcionários. Amoroso, cuidadoso, descontente com. Olha o exemplo. Ana sempre foi amorosa com os filhos. Funcionário pareceu ser cuidadoso com os equipamentos. O povo está descontente com o atual governo. Ansioso, bom para. Capaz, digno de, favorável a ou para, responsável por. Depois, nós temos a regência verbal. Na língua portuguesa, há verbos que exigem a presença de complementos para completar seu sentido. Então, aí, deixa eu ver se dá para abrir aqui. Mas me diga, Mônica, por que você não acredita em mim? O Papai Noel pergunta para ela. Ela diz, pedi uma boneca, ganhei um coelho de pelúcia. No outro ano, pedi um joguinho de chá, ganhei outro coelhinho. Mas você adora coelhinhos? Lógico, não sei como são os outros brinquedos. Aí vem, você pode observar na tirinha acima que o verbo acreditar precisou de um complemento, em mim, assim como outros verbos. Pedi, ganhei, adora, sei. Aí nós temos exemplos de regência verbal. Olha, veremos a seguir a regência de alguns verbos de acordo com a norma padrão. Agradecer pode aparecer como transitivo direto, indireto e transitivo direto e indireto. Agradeci às flores. Transitivo direto, agradeci aos diretores. Transitivo indireto, agradeci o presente ao amigo. Verbo transitivo direto e indireto juntos. Aí, pessoal, nós temos aqui também, em relação ao verbo aspirar. Ele será transitivo direto quando significar sorver, respirar, tá bom? Aspirou gás carbônico. É transitivo indireto no sentido de almejar, pretender. Os trabalhadores aspiravam ao aumento salarial. Agora vem o verbo ajudar. Aparece como transitivo direto e transitivo direto e indireto. Ela ajudava minha irmã. Nós ajudávamos papai a limpar o quintal. Assistir. Será transitivo direto quando significar prestar assistência e ajudar. O médico assistiu o pequeno garoto. Será transitivo indireto quando significar presenciar, ver. Aí, nesse sentido aí, não admite os pronomes lhe e lhes, tá? Nós assistimos ao jogo da seleção. Ele assistiu ao espetáculo. Aí nós temos esquecer, lembrar. Serão transitivos diretos se não forem pronominais. Esqueci o nome da rua, lembrei um caso antigo. Serão transitivos indiretos se forem pronominais.
Esqueci-me do nome da rua, lembrei-me de um caso antigo. Precisar, no sentido de marcar com precisão, é transitivo direto. Ele precisou a hora e o local da consulta. No sentido de necessitar, é transitivo indireto. Nós precisamos de bons políticos. Aí, pessoal, tem vários casos aí de regência verbal. Várias regrinhas para regência verbal. Esse vídeo ele vai ficar disponível no YouTube. Eu vou passar esse material também no grupo do WhatsApp dos terceiros anos. Aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês darem uma recorrida lá, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem todos com Deus. Beijos. Fui, gente.